do irmão Daniel, e ela estava falando sobre põe-te em pé, que está aqui no versículo de número 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas nesta noite o Espírito de Deus me leva a falar conosco. Já falou conosco nesse versículo, e agora o Espírito de Deus quer falar conosco no versículo de número 5. Olha o que diz o versículo número 5. Eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Nessa noite Deus está falando, irmãos, com a casa rebelde. Nessa noite o Espírito de Deus, irmãos, tem falado com a casa rebelde. É verdade. A pastora está aqui, irmãos, já faz 15 anos que eu estou na frente do ministério. Em 2009 eu pedi o meu desligamento da Assembleia de Deus Missões, e de lá para cá, nesses 15 anos, a nossa igreja é uma igreja já registrada, né, com alvará de funcionamento, CNPJ. É uma igreja que, quando nós saímos de lá, eles não entenderam que ali no meio deles havia um profeta. Talvez também no meio da tua família, do ministério que você saiu, da igreja que você congregou, eles não perceberam que ali tinha um profeta, uma profetisa. E aqui o Senhor está falando justamente é isso. Eles vão dar valor quando perder. Tem ministério, pastor, que só dá valor na gente quando perde. Tem igreja que só dá valor na gente quando perde, mano. Você está entendendo? Quando eu estava chegando aqui, eu fiquei muito alegre, fiquei muito feliz, porque só Deus sabe que eu tenho passado por esses dias, irmão. Só Deus sabe que com o Espírito de Deus tem me levado a atravessar. E o Espírito de Deus me trouxe justamente aqui nessa rua. Talvez você não entende, mas hoje eu entendo porque Deus me trouxe nessa rua. Amém, igreja? Para quem não sabe, irmãos, eu não sei se eu vou falar. Se eu falo, não falo, mas eu vou ter que falar. Infelizmente, irmãos, abaixo aqui da igreja existe um centro, e o proprietário desse centro me levou na justiça, e eu estou pagando a justiça por causa disso. Infelizmente, ele começou a ir na porta da minha igreja 120 metros. Faz um ano que isso começou a passar luta com isso. Um ano. E eu não entendi, porque começou a entrar espírito de contenda no meio da igreja. Membro desanimando, pessoa desanimando a fé, pessoa desviando. Eu não entendia. Aí um dia uma ex-mãe de santo falou para mim assim: ó, estão fazendo isso contra a sua igreja. Mas não é possível. E de repente, irmãos, eu vi um monte de sangue na porta da igreja. Mas eu já sabia quem era, porque parava o carro na porta da igreja, só esperava o culto acabar e parava o carro na porta da igreja. E nisso, irmão, o que aconteceu? Eu comecei a passar por luta, comecei a passar por tempestade. A igreja, irmão, de 120 pessoas começou a ter 6 pessoas. Nas congregações dava resultado, mas ali não dava resultado. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? De repente eu entendi que eu estava entrando numa batalha espiritual. É o texto que nós lemos, casa rebelde. Talvez essa casa rebelde daqui pode ser lá no seu emprego, pode ser no vizinho, pode ser isso justamente que eu acabei de contar para os amados irmãos, que ainda estou pagando a justiça. E o mais interessante que Deus permite. Por que Deus permite, irmãos? É para provar a minha fé e provar a tua fé. Vamos ver se ele vai ficar firme mesmo. É verdade. Porque vamos ver se vai ficar firme aquele ministério mesmo. Vamos ver se, porque tem gente que passou aqui na porta da igreja e falou assim: aquela igreja vai fechar.
Tem gente que falou assim, aquilo não vai dar certo. Mas a pessoa não vai entender que daqui uns dias vai ter que arrumar outro lugar, porque vai ficar pequeno. Você está entendendo? Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, irmão. Aleluia. O Espírito de Deus está dizendo, olha, ainda que eles sejam casa rebelde, ainda que eles estejam com coração duro, quer ouça, quer não quer ouvir, eles vão ter que ouvir. E esse aí também vai ter que se converter, porque quem sabe ele vai chegar aqui no vídeo de oração. Aí de joelho e fala assim, ora para mim, porque eu preciso de Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa, irmão. Eu tenho orado, falo, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. E Deus já tem tratado. Deus já tem tratado. E chega no meu ouvido, irmão, Deus vai tratar também dos inimigos. Deus também vai tratar. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui, ó, e tu, filho do homem, ou tu, mulher de Deus, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. Como assim espinhos? A prova dói. E a gente que é homem de Deus, irmão, se eu fosse na época que eu era do mundo, tinha quebrado tudo, tacado fogo, não tinha feito tudo. Você está entendendo? Mas quando a gente converte, aí Deus fala assim, é espinho, agora você aguenta. Irmão, porque eu era do mundo, era brigão, irmão. Meus primos aqui na cidade é tudo traficante. É tudo. E é tudo chefão. E eu também tinha a mesma descendência, de levando para o mesmo lado, para a mesma tendência. Mas o Espírito de Deus falou, não, vou tirar esse jovem do mundo e vou fazer dele um pregador da palavra. Aí tem gente, irmão, tem gente que fala assim, ela converteu, ficou bobo. Não é que você ficou bobo, irmão, é porque você tem o Espírito de Deus. É porque a presença de Deus é na tua vida. Entendeu, meu irmão? Não é que você ficou bobo, não. Nossa, agora você pode bater na cara dela. Toma cuidado, porque você tem um Deus. A pessoa toma cuidado, porque tem um Deus que se levanta a teu favor. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Aleluia. Mas apóstolo, eu estou passando uma luta, uma injustiça. Eu não sei se Deus vai fazer justiça. Fica tranquilo que Deus vai fazer justiça. Deus já falou para ficar de pé. Então põe-te em pé. E eu estou falando contigo nesta noite. Fica tranquilo porque eu vou fazer justiça. Fica tranquilo que eu vou exaltar teu nome. Fica tranquilo que eu vou glorificar, aleluia, teu nome no meio daqueles que não estão entendendo o processo que você está passando. Irmão, tem prova que vem para tentar a nossa fé. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Pega 50 litros de leite aqui, irmão. Coloca aqui uma lata de leite. Não precisa baixar aqui não, viu? Pega 50 litros de leite, põe 50 litros de leite. Aí você pega uma gota só de vinagre, irmão. Irmão, uma gota só. Vai azedar tudo, não vai? Verdade. Joga vinagre, uma gota só de vinagre, 50 litros de leite. Ali naquela igreja, irmão, o diabo tentou fazer o seguinte: joga só uma lutinha lá para ver se ele vai desanimar. Talvez você chegou aqui, o diabo falou assim: levanta contra o marido dela. O marido estava frequentando a igreja, agora está no bar. O marido estava na igreja, de repente está no braço de outra. A mulher estava na igreja, de repente já está na casa das amigas, para o ouvido de amiga. Eu vi um vídeo agora há pouco da mulher, não sei que está rodando agora essa semana, né? Uma legalidade, uma brechinha que deu assim, ó, o diabo entrou. Irmão, não é pelo fato de eu estar aqui na igreja, ou de você estar aqui na igreja, se nós dermos legalidade, o diabo entra. Você busca uma arma lá com alguém lá emprestado, você mata, irmão. Verdade. Você bota fogo na casa do um. Só que nós temos, irmão, uma pessoa que se levanta contra você e contra eu, ela tem que entender o seguinte, ó: Deus teve misericórdia dessa pessoa. Porque você, outrora, meu irmão, lá no mundo, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, você não leva desaforo, não. É verdade. Sim ou não, irmão? Pode falar a verdade. Mas hoje você tem o Espírito de Deus. Mas tem gente, irmão, que abre só a brechinha assim pro diabo. Aí tem gente que fala assim: ó, Deus, é o seguinte, você dá uns 5 minutos aí que agora eu sou crente no meu braço. Não é crente, não. Então, aí é o que Jesus disse: se te der um tapa na face, dê a outra. Aí o infeliz, irmão, lá no Novo Horizonte, está desparramando para todo mundo que me processou. Se eu fosse uma pessoa má, irmão, o diabo jogava tanta seta, o inimigo jogava tanta seta, mas eu olhava para os dois aqui e falei: não, eu tenho família para criar, eu tenho filho para criar.
Talvez o diabo esteja jogando uma seta na tua mente. Você está entendendo? Irmão, recentemente agora uma missionária, se diz missionário, comprou um carro do meu pai, só pagou metade, não quer pagar o resto, irmão. Pergunta aí pra você ver. E depois discorde entre eu e meu pai, porque esse carro era meu. Eu passei o carro pro meu pai. Aí de repente essa mulher que se diz missionária, irmão, nem todo mundo que está dentro da igreja é de Deus. É verdade. Nem todo mundo que diz de Israel é israelita, irmão. Você está entendendo, irmão? Sim. Tem gente que usa, dentro da igreja tem pedófilo. É verdade. Dentro da igreja tem estuprador. Dentro da igreja tem de tudo. Tem curva de rio. Vai dando glória a Deus aí, irmão. É o joio, irmão. É o joio dentro da igreja. Esses dias atrás eu vi uma reportagem. O rapaz era segurança contratado de uma grande igreja em São Paulo. Aí me ofereceu para uma menina da idade da minha filha. Ouve a palavra, mas endurece o coração. Está cheio de gente, irmão. Está cheio de gente dentro da igreja que endurece o coração e não quer mudança. Verdade, esse mesmo. Está cheio de pastor, líder de ministério, presidente de igreja, como a senhora, como eu, que endurece o coração. É verdade, Deus. Tem gente que abre igreja, pastora, para ganhar dinheiro. Não é verdade? E tem gente que tira da boca. Eu tirei da boca do meus filhos para manter obra, irmão. Eu também já fiz isso. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu tenho orado a Deus. Esses dias para trás agora, pastor, eu falei com Deus. Tinha um pastor lá no meu bairro, lá falando mal de mim, rapaz. Falando mal de mim. E eu estava passando perto dos irmãos. E os irmãos, estou notando que os irmãos estão com a cara meio esquisita para mim. Eu estou lá trabalhando, pintando parede, eu mexo com pintura. Falei, Senhor, é o seguinte, o Senhor está vendo o que está acontecendo. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Irmão, de repente coloquei nas mãos de Deus. De repente chegou no meu ouvido ontem, porque ele está doente, muito doente. Irmão, deixa eu te falar para você. Às vezes a obra aqui não cresce, pastora, porque tem outros pastores que falam mal. É verdade. Você vai lá na igreja daquela pastora? Vai não, você não conhece ela. Olha lá, a irmã está confirmando, ó. Você vai lá. Eu, se eu fosse você, não vai lá não. Você está entendendo? Em vez do povo de Deus unir, ficar unido, tem divisão. Mas você sabe por que existe essa divisão, irmão? Talvez você não caiu uma ficha ainda, mas eu vou te falar por que existe essa divisão de ministério. É por causa de dízimo. É verdade. É por causa de oferta. Você está entendendo? E aí, eles são casa rebelde. Mas o Espírito de Deus está falando para você assim, ó. Eles querem ouça ou não ouça. Manda o que Deus te mandar, você fala. Fala o que Deus mandar você falar. Revela, conserta. Se exortação, exorta. Se edificação, entrega. Levanta a tua mão para agora, Deus, nesta noite. O Espírito de Deus vai te levantar como profeta. O Espírito de Deus vai te levantar para poder apregoar, para poder anunciar para esta cidade que tem que consertar e colocar a vida no altar. Bendito seja o nome do Senhor. Tem que colocar a vida no altar. Esses dias para trás eu estava falando com Deus assim, Deus, eu pregava para tudo quanto é canto, irmão. Perguntar, irmã, pegou uma época minha, quando eu era da Assembleia de Deus Missões aqui, irmão. Pastor Segueira era vivo, eu pregava para tudo quanto é lugar. Tinha 5 DVD gravados, 25 CD, a irmã até falou do DVD. E eu pregava para tudo quanto é lugar, abria a palavra, aquela palavra revelada, era gente sendo curado, cura instantânea. Eu já vi gente levantando cadeira de rodas, eu já vi cego enxergando, eu já vi caroço saindo na hora. Só que quando eu comecei a pastorear a igreja, a gente que pastoreia a igreja, irmão, a gente muitas vezes não tem tempo de você pegar e ler a palavra, separar um estudo, aquela pregação bonita e tal. E eu estava me cobrando, falei, Deus, tem misericórdia de mim e tal. Olha só para você ver, antigamente eu tinha um tempo para pregar aquelas palavras, e era cada palavra revelada, profunda. E agora, meu Deus, tem que a gente chega no altar, irmão, cansado, só o sangue de Jesus para ter poder, porque tem que trabalhar para ajudar a fazer a obra. Aí de repente Deus, o pregador que foi domingo lá na igreja,
Domingo não, sexta-feira lá na igreja, aquela sexta-feira que você foi, o pregador pegou e falou algo, e aquilo lá veio confortar o meu coração. Ele pegou e falou assim: pastor de igreja, a mensagem de pastor de igreja é diferente de uma mensagem de um pregador itinerante. Aí ele pegou e falou o seguinte: pregador itinerante, ele tem tempo para poder preparar o sermão, pastor de igreja não tem tempo, porque na hora que ele vai preparar o sermão, o irmão dá problema ali. Na hora que ele vai preparar o sermão, ele tem que orar de madrugada para o outro irmão que está querendo desviar. Quando ele vai preparar, dobrar o joelho para orar, de repente é uma luta. Tem que pintar uma igreja, trocar uma lâmpada, tem que correr atrás de dinheiro, tem que correr atrás de oferta, tem que trabalhar. Então muitas vezes o pastor da igreja, ele não tem tempo para preparar, mas ele pastoreia, ele cuida, ele tira o carrapicho, ele corre atrás de alma, ele ajuda, ele estende a mão, ele socorre, leva a cesta básica para um, ajuda a pagar a água, a luz de outro. E aquilo, então, meu irmão, quando ele falou aquilo ali, aquela palavra confortou meu coração. Eu entendi, o Espírito de Deus falou no meu coração: meu filho, não preocupa com o sermão, não preocupa com a pregação, se é bonita, se é eloquente, se é um sermão expositivo, se é uma palavra bem ministrada, não se preocupa. O importante, meu filho, é você cuidar das almas, é você cuidar de vidas. Bendito seja o nome de Deus.